Hare Krishna. Bom dia, Stephanie Weber. Ok, sexta-feira, 8 de agosto de 2025. Começando aqui a live de hoje. Ademas, bom dia, meu grande irmão. Tudo bem? Bom dia, bom dia. Então, estou aqui para fazer a leitura do Srimad Bhagavatam. Terceiro canto, continuando, a nossa jornada diária, que é transmitida aqui pela ISKCON. Nem sempre, você que está pelo Instagram, nem sempre o Instagram faz essa transmissão todos os dias. Mas é pelo Facebook que é a transmissão oficial, digamos assim. Mas eu e alguns outros devotos fazemos simultaneamente pelo Facebook e pelo Instagram. Então, lá no Facebook ISKCON Rio de Janeiro, todo dia tem, às 8 horas, essa jornada de estudos do Bhagavatam. E todas essas lives, elas são depois alocadas no nosso YouTube, ISKCON Rio Bhakti Center. Tá? Todas estão lá depois gravadas. Então, é isso. Fernando Araújo, bom dia, Hare Krishna, seja bem-vindo, se conectando aqui com a gente também pelo Facebook. E eu vou começar então, a leitura de hoje, o verso 32 do capítulo 3. Aliás, 32 do capítulo 24 do terceiro canto do Srimad Bhagavatam. Esse capítulo é intitulado A Renúncia de Kardama Muni. Ok? Então vamos lá. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Narayana Namaskritya Naranchayva Narotamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayan Udiraye. Antes de se recitar este Srimad Bhagavatam, que é o verdadeiro meio de conquista, deve-se oferecer respeitosas reverências à suprema personalidade de Deus, Narayana. A Narayana Rishi, o ser humano supremo, a mãe Saraswati, deusa da sabedoria. A Srila Vyasadeva, o compilador dos Vedas, e a Srila Prabhupada, o seu propagador. É reverência que não acaba mais, porque a gente precisa dessa humildade, de saber a nossa incapacidade de estar lidando com conhecimento tão vasto, tão profundo, e, portanto, somos completamente dependentes de todas essas energias de Deus, de suas diferentes manifestações, na forma do próprio Srimad Bhagavatam, que é uma manifestação divina, porque retrata, só fala sobre tópicos relacionados à suprema personalidade de Deus, os seus associados eternos. Enfim, então é isso. Cumprido esse protocolo importante, vamos à leitura do verso. Vou ler aqui o sânscrito, na transliteração latina, porque eu não tenho condições de ler o sânscrito, mas Prabhupada bondosamente pegou aquele idioma, uma escrita completamente diferente da nossa, que é oriundo do latim, não é isso? E aí ele pegou e fez uma transliteração latina para que a gente possa vibrar o som dos mantras em sânscrito, imagine, Trabalho de Prabhupada fenomenal. Então vamos lá. Tvam suribis tattva bubutsayada sadabivadarhana padapitam aishwarya vairagya yasho vaboda viryashriya Purtanaham Prapade. Vamos lá na tradução palavra por palavra. Tvam a ti, Suribihi, pelos grandes sábios. Tattva, a verdade absoluta.
Bubutsaya, com o desejo de entender. Adá, certamente. Sadá, sempre. Abhivada, de respeitos adorativos. É aquela invocação, né? Om Namo Bhagavate Vasudevaya está bem dentro desse conceito, né? De Abhivada, respeitos adorativos. Arhana, que são dignos. Pada, de teus pés. Pitam, para o assento. Aishwarya, opulência. Vairagya, renúncia. E Ashaha, fama. Avaboda, conhecimento. Virya, força. Shriya, com beleza. Purtam, que és pleno. Aham, eu. Prapade, me rendo. Então vamos à tradução e depois o significado dados por sua divina graça. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. Jai Srila Prabhupada. Todas as glórias a Srila Prabhupada. Tradução então: meu querido Senhor, teus pés de lótus são o reservatório que sempre merece receber homenagens adorativas de todos os grandes sábios ávidos por entender a verdade absoluta. És pleno de opulência, renúncia, fama transcendental, conhecimento, força e beleza, e por isso eu me rendo a teus pés de lótus. Oi, querida Ishari, bom dia, reverências, bem-vinda. Também aqui o Suado Produções, Madana Mohana Dácia, o nosso querido Márcio Claro. Também a Bhumi Kamanishwar. Vamos embora. Vamos nós aqui nessa leitura transcendental, agora com o significado de Srila Prabhupada. Então, o significado de Srila Prabhupada, na verdade, aqueles que buscam a verdade absoluta devem refugiar-se aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus e adorá-lo. No Bhagavad Gita, o Senhor Krishna aconselhou Arjuna muitas vezes a render-se a ele, especialmente no fim do 9º capítulo. Man, Mana, Bhava, Mad, Bhakta. Abre aspas, tradução, né? Se queres ser perfeito, simplesmente pensa sempre em mim. Torna-te meu devoto, adora-me e oferece-me tuas reverências. Fecha aspas. Dessa maneira entenderás a mim, a personalidade de Deus, e finalmente voltarás a mim, de volta ao Supremo, de volta ao lar. Fecha aspas. Por que assim? O Senhor é sempre pleno de 6 opulências, como se menciona neste verso. Riqueza, renúncia, fama, conhecimento, força e beleza. A palavra purtam significa, abre aspas, por completo, fecha aspas. Ninguém pode alegar que toda a riqueza lhe pertence, mas Krishna pode afirmá-lo, uma vez que ele tem toda a riqueza. Da mesma forma, ele é pleno de conhecimento. Quando fala aqui Krishna, alguém pode pensar, esses Hare Krishna aí estão falando desse tal de Krishna. É um ser aí, mais um Deus. Na verdade, é a denominação com base nas escrituras védicas de Deus, o nome da pessoa de Deus. Embora Deus tenha muitos nomes que adjetivam suas diferentes e múltiplas, infinitas qualidades, como Alá, aquele que deve ser desvendado, como Buda, o iluminado, como Jeová, o Todo-Poderoso, e assim por diante. Né? Qualquer nome que adjetive potencialidade de Deus é um nome de Deus. Mukunda, aquele que dá a liberação. Rishikesha, o controlador dos sentidos. Vasudeva, aquele que penetra em tudo.
E aí vai, tem nomes e mais nomes e mais nomes e mais nomes, adjetivando qualidades de Deus. Então não é um sectarismo, entende? A gente entende que existe é o mesmo conceito monoteísta que é advogado, por exemplo, pelo cristianismo. Os Vedas falam exatamente, Prabhupada usa o termo a suprema personalidade de Deus, que denota exatamente uma força energética que é a fonte de geração de tudo que existe, que se manifesta como uma pessoa suprema, e esse é o Deus. E é o nome dele, baseado nos Vedas, Krishna, o todo atrativo. Mas esses outros nomes também estão falando da mesma pessoa. Não estamos falando de um outro Deus. A gente está falando do mesmo Deus do muçulmano, do cristão, do judeu, e aí vai. Falta um pouco de compreensão acerca disso por muitos espiritualistas, religiosos. A influência da dualidade do mundo material, as nossas presunções de que eu estou aqui falando do Deus que é o Deus verdadeiro. Todo mundo está falando do mesmo Deus, entendeu? E todos somos filhos de Deus independentemente da fé que a gente está seguindo, né? Porque Deus, muito misericordioso como é, ele vai falar vários idiomas, porque ele quer estar acessível a diferentes pessoas com diferentes níveis de compreensão, diferentes capacidades de compreendê-lo. Esse é um ponto fundamental que deve ser entendido. Então vamos lá. Ninguém pode alegar que toda a riqueza lhe pertence, mas Krishna, Alá, Jeová, enfim, pode afirmá-lo, uma vez que ele tem toda a riqueza. Da mesma forma, ele tem toda a riqueza, tudo pertence a ele. Ele é o criador de tudo, a fonte de geração de tudo. A gente compra lá um pedaço de terra, vai no registro de imóveis, faz um registro, mas quem gerou aquela terra inicialmente, entendeu? E alguém se supõe proprietário de alguma coisa. Isso é uma baita de uma ilusão, entendeu? Claro, são formalidades do mundo material para as garantias individuais, né, de propriedade e tudo mais, mas em última análise ninguém é dono de nada, né? Vamos combinar. Então vamos lá, da mesma forma, ele é pleno de conhecimento, renúncia, força e beleza. Ele é pleno de tudo e ninguém pode superá-lo. Existem os semideuses, né? Existem diferentes deuses com D minúsculo. Existe Deus com D maiúsculo, a suprema personalidade de Deus. Esse é insuperável. Esse é Bhagavan. Van, aquele que possui, Bhaga, opulências. Todas as opulências, Bhagavan tem, Prabhupada mencionou aqui, fama, fortuna, beleza, conhecimento, força, o poder e renúncia. Essas 6 potências, elas são as potências de Krishna. A pessoa que tem essas 6 opulências simultaneamente, esse é Deus, entendeu? Então você pode encontrar uma pessoa rica nesse mundo, mas ele não vai ser o mais bonito, ele não vai ser o mais poderoso, ele não vai ser o mais renunciado. Ele vai ter dinheiro pra caramba, beleza. O outro pode ser, aquela pessoa é a pessoa mais bonita do mundo aqui. Beleza, ela é muito bonita, mas ela também não vai ter as outras opulências simultaneamente, entendeu? De repente tem um cara lá que esse é o cara mais inteligente. Tá bom, mas ele não vai ser também rico, bonito e tudo. Então Deus, ele é Bhagavan, porque ele conjuga simultaneamente, ele é o mais belo, o mais famoso, o mais poderoso, o mais rico e o mais renunciado. Deus é isso. Não dá para pensar em Deus como um velhinho caquético, né? Com uma bengalinha, assim, um anciãozinho. Não, Krishna, imagine, é a fonte de tudo, da beleza, enfim, de tudo que é mais maravilhoso.
Então, outro nome de Krishna é Asamaurdva, que significa que ninguém é igual ou superior a ele. Então é isso, é a suprema personalidade de Deus. Esse é o cara, entendeu? Vamos lá? Srila Prabhupada aqui, Jai. Om Gyana Timirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshur Militam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha. Eu nasci na mais obscura região da ignorância, mas o meu mestre espiritual está abrindo os meus olhos com a sorte do conhecimento. Ofereço-lhe, portanto, as minhas mais humildes e respeitosas reverências. Mais reverências, tá? Isso aí, para Srila Prabhupada. Namah Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Shrimate Bhaktivedanta Swami Nityanamine. Reverências também aos 6 Goswamis de Vrindavana, que fizeram um trabalho por ordem de Chaitanya Mahaprabhu, um trabalho de desvendamento de locais sagrados, de escrever, né, livros sobre o culto de Bhakti, dando todo o norte para a gente, como, por exemplo, o Néctar, o Bhakti Rasamrita Sindhu, Néctar da Devoção, o Upadeshamrita, Néctar da Instrução, e vários escritos restabelecendo ali os bases, os pilares dessa filosofia riquíssima, né, do Achintya Beda Beda Tattva, a doutrina Vaishnava. Então, Jai, Sirupa Sanatana Bhatta Raghunatha, Siddhiva Gopal Bhatta Dasa Raghunatha, Sadhu Goswami Prabhu Ki Jai. Reverências a todos os devotos de Deus que estão aí propagando esse conhecimento, né? Tão importante, né? E possibilitando que a gente esteja aqui agora, né? Tantos grandes devotos que, enfim, se dedicam, né, a essa causa muito importante, né? Manchakal Patarubhyas Cha Kripa Sindhu Bhaiva Cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha. Agora também glórias, reverências aos 5 aspectos da verdade absoluta, o Panchatattva, né? Jaya Sri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhaktavrinda. Finalmente o Mahamantra, né? Que é o fio condutor para despertar todo, assim, nos dar o remedinho diário que a gente necessita para nutrir nossa inteligência nessa vibração sonora transcendental. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Mahamantra, ele limpa a nossa mente, nosso coração, nossa consciência. Mahamantra é fundamental, é a oração mais poderosa que existe, entendeu? A prática regular do Mahamantra vai removendo assim o embaçamento, né? A nossa visão está embaçada, ela está presa a conceitos corpóreos, a designações corpóreas, a compreensão de vida como sendo assim, acúmulo de riqueza, sendo a meta, como sendo o desfrute, né? Desfrutar da vida. O sistema todo se movimenta nesse caminho, né? Nos direcionando a compreensão de que, cara, você quer ser feliz? Então desfrute ao máximo, né? Gratificação sensorial, gratificação dos sentidos, ledo engano, né? Isso tudo apenas gera muitos apegos e, consequentemente, muito sofrimento, né? Porque apego é sinônimo de sofrimento, né? Porque você, em algum momento, vai ter que deixar tudo aqui, não é verdade? Então é isso. Feito isso, deixa eu ler novamente aqui o verso de hoje. Eu vou fazer alguns comentários e peço que você que está aí acompanhando, está participando comigo dessa leitura, que me traga suas percepções, que traga reflexões, eventualmente perguntas, né? Também é legal. Então, foi o verso 32 aqui do terceiro canto, capítulo 24, intitulado A Renúncia de Kardama Muni. Esse é um protocolo também. Prabhupada sempre nos orientava
a ler o verso, depois a tradução, significado, e quando for comentar, fazer novamente a leitura ali do verso que foi lido. Tvam suribhistattva bubutsa yada sadabi vadarhana padapitam aishwarya vairagya yashova bodha virya shriya purtanaham prapadye. E a tradução: meu querido Senhor, teus pés de lótus são um reservatório que sempre merece receber homenagens adorativas de todos os grandes sábios ávidos por entender a verdade absoluta. És pleno de opulência, renúncia, fama transcendental, conhecimento, força e beleza, e por isso eu me rendo a teus pés de lótus. Aqui tem uma terminologia, né? um registro aqui nesse verso. Teus pés de lótus. Né? Os Vedas, eles têm uma linguagem muito poética. Né? Sempre. A gente vê versos lindíssimos. Assim como, por exemplo, a gente vê na Bíblia também algumas metáforas e parábolas, né, que tem uma linguagem que precisa ser destrinchada. Então, aqui em relação a esse termo, né, teus pés de lótus, isso significa, bom, primeiro, o lótus é uma planta, uma flor que nasce no lodo, ali no lamaçal. A raiz dela está lá. Mas ela está na superfície desse pântano, desse lago, e a flor é belíssima, completamente simétrica, e ela não toca no lodo. Né? Então esse termo que se usa, né, seus pés de lótus, se refere àqueles que estão nesse mundo, no lodaçal do mundo material, mas não são contaminados por esse lodaçal. Eles estão numa plataforma superior, transcendental. Embora aqui estejam, mas não se inebriam com, assim, as propostas de vida mundana. Isso é o que significa, né? Esse termo pés de lótus. Interessante também, aqui vou fazer uma elucubração, que fala: meu querido Senhor, teus pés de lótus são um reservatório que sempre merece receber homenagens. É interessante que a gente sabe, né, quem estuda um pouco a ciência oriental, medicina ayurvédica, também a coisa a medicina chinesa, que na verdade a medicina chinesa é completamente oriunda lá de Bharatavarsha, né? Daquela parte ali que hoje é caracterizada como a Índia. Ali é a fonte de toda a civilização, entendeu? É o local onde Krishna sempre se manifesta, é ali naquele local. Mas a gente sabe, com base nessas informações da medicina, que o pé é onde sai toda a terminação nervosa, né? A gente massageando o pé, você vai tocando diferentes pontos. Então aqui está falando dos pés de lótus como reservatório que sempre merece receber homenagens adorativas, né? O pé de Krishna, né? Ele também é esse pé que tem ali a raiz de tudo, né? Pode-se fazer essa comparação, né? Imagine, né, o pé de Deus. Imagine tocar os pés de Deus, que coisa mais maravilhosa. Inclusive, é uma tradição, não é isso, dos devotos, em reverência aos pés das grandes almas, né, tocarem os pés humildemente, né, porque o pé, normalmente, a gente não permite que os outros toquem nosso pé, né, a gente é caído, entendeu?
e nem temos condições de absorver o karma dos outros. Mas essa atitude reverencial é uma reverência que você toca o pé de uma grande alma, demonstrando a sua humildade, mas essa grande alma ela tem a capacidade de... Porque ele não está apegado ao conceito de autoglorificação e nem de receber glorificação dos outros, porque ele está completamente situado na plataforma de serviço devocional, aí ele pode receber esse tipo de homenagem, esse tipo de adoração. É muito comum na tradição védica. Isso tem também na Igreja Católica, né? Tem um dia que na verdade, é interessante que eles invertem, né? O Papa que vai lavar os pés dos fiéis. Mas vem daí, entendeu? Não tenham dúvida que essa coisa de lavagem de pés é uma coisa... É claro, os Vedas são a fonte de todo o conhecimento, entendeu? Todas as tradições espiritualistas, litúrgicas, religiosas, vêm dessa fonte, que são os Vedas a base de tudo, né? Aquele manual de instruções que Krishna deixa. Mas enfim, vamos lá. Então está se falando aqui sobre buscar entender a verdade absoluta. E agora, o que significa isso, essa verdade absoluta? É um termo também que precisa de ser compreendido. Tá? Verdade absoluta se refere exatamente na verdade, a todos os aspectos da suprema personalidade de Deus, nas suas expansões, entendeu? Nas suas manifestações. É uma conceituação de Deus mais abrangente do que meramente o Deus Criador, que nós somos muito condicionados a buscar entender, ou não entender exatamente, mas se relacionar com Ele até de uma maneira não muito apropriada. No sentido de Deus me dá isso, Deus me dá aquilo, Deus me dá aquilo outro, Deus me dê saúde, Deus me dê dinheiro, Deus me dê um trabalho, Deus me dê uma mulher, me dê filhos, Deus me dê um carro. Às vezes a gente vê pessoas que têm carros que estão escritos assim, né, um adesivo no vidro de trás ali, né? Foi Deus que me deu, entendeu? Então esse Deus... Tudo bem, a Krishna aceita esse tipo de relacionamento, né? Porque ele é muito benevolente, misericordioso, mas com certeza é uma inversão também de posicionamentos, né? Porque nós somos servos de Deus e devemos servi-lo amorosamente e não fazer com que Deus seja o nosso gênio da lâmpada, que vai suprir todas as nossas necessidades materiais, né? Não é isso. Mas Krishna aceita. Essa forma de intercâmbio, de relacionamento. Ele aceita a pessoa que quer um desenvolvimento material como sendo uma daqueles tipos de pessoas que estão buscando a ele. Né? Tem o curioso, tem o aflito, aquele que quer riqueza material e tem o sábio. São 4 tipos de pessoas que vão se aproximar de Deus. Então aquele que está querendo desenvolvimento econômico, Deus também aceita esse relacionamento. Agora, se ele vai dar essas benesses, aí é outro papo. Depende do merecimento da pessoa. Tem que ter merecimento, tem que ter sucrite para receber benesse material. Né? Mas o certo é que não é uma condição, um posicionamento correto a gente ficar pedindo a Deus um monte de coisa, colocando Deus como nosso servo. Né? Como eu disse, Deus não é o gênio da lâmpada. Você esfrega a lâmpada, sai um gênio, você me dá isso, me dá aquilo, eu quero tantos pedidos. Não. Mas, enfim, voltando lá, o que é a verdade absoluta? A verdade absoluta é um aspecto mais amplo da compreensão de Deus e não meramente do Deus Criador. De uma certa forma, nem é Krishna, é Brahma. Aqui, quem cria o universo material é o Senhor Brahma. Né? Então, esse relacionamento que as pessoas fazem com Deus, me dá isso, me dá aquilo, vendo Deus meramente como o Criador desse mundo material, ele é o Senhor Brahma, nem é Krishna mesmo. Né? Então, Krishna, ele é a verdade absoluta. Né? Volto a dizer, estou falando do mesmo Deus que todo mundo está cultuando por aí, com outras denominações, outros nomes que adjetivam outras qualidades de Deus. Mas verdade absoluta quer dizer de onde tudo emana, tá? É a fonte de geração de tudo que existe. É onde tudo repousa, porque tudo está em todos os planos de existência, em última análise,
repousando no colo da Suprema Personalidade de Deus através das suas múltiplas energias, porque ele expande-se, né? Tudo é emanação de Deus e tudo repousa no Deus. Tem um verso aqui na Bhagavad Gita que fala como as contas num colar, falando exatamente da existência, né, de tudo que existe, que repousa, assim como as contas de um colar que estão ali ensartadas num fio, né, numa linha, enfim, né? Como, por exemplo, aqui, né, eu estou com uma Kantimala, as contas estão todas aqui, tudo alinhado, mas por trás dessas contas está ali um cordão, uma linha, um nylon, enfim, para que isso aqui esteja tudo repousando aqui. Então, da mesma forma, o outro aspecto da verdade absoluta é esse, é onde tudo repousa, seja no mundo espiritual, seja no mundo material, está tudo repousando nas energias de Deus, entendeu? E para onde tudo retorna, no sentido de quando se reconecta em yoga com Deus e se volta finalmente para Ele, para se engajar, para se colocar a serviço de Deus, que seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu, né? O culto de Bhakti é exatamente isso, né? Nos colocarmos como instrumentos da providência, mesmo estando aqui na Terra, fazendo aqui na Terra, e assim como se estivéssemos também no plano espiritual. A grande meta da vida é nos ajustarmos à vontade de Deus, né? Assim na terra como no céu. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Esse é o princípio de Bhakti, né? Então, verdade absoluta é isso, tá? E aí, está se falando aqui, Prabhupada inicia seu significado falando que, na verdade, aqueles que buscam a verdade absoluta devem refugiar-se aos pés de lótus da Suprema Personalidade de Deus e adorá-lo. Prabhupada cita um verso, Mamana Bhava Mad Bhakta. Esse é um verso, eu separei aqui, capítulo 9, verso 30 e... Deixa eu ver aqui, 32, 34. Capítulo 9, intitulado Conhecimento Mais Confidencial. Capítulo 9 é o miolo do Bhagavad Gita, né? Olha o título, né? O conhecimento mais confidencial. Está falando de Bhakti, né, gente? Bhakti, que é conhecer Deus como pessoa e servi-lo amorosamente, em atitude amorosa, né? Serviço prático amoroso a Deus. Relação de um indivíduo como nós, que somos almas espirituais individuais eternas, partes integrantes de Deus, se dirigindo a Deus para servi-lo amorosamente. A pessoa suprema. Isso, gente, representa o que é amor. Todo mundo fala, porque para mim Deus é amor. Perfeito. Mas o amor se notabiliza, ele é assim, exercido, né? A atitude amorosa se exerce na sua plenitude exatamente nos relacionamentos interpessoais, entendeu? De ser para ser. E Bhakti é nós seres individuais eternos servindo a pessoa suprema, tentando servir a pessoa suprema, né? Porque nós temos uma caminhada, né? Não devemos ter a pretensão de achar que eu já estou qualificado para ser um servo de Deus. Nossa, calma aí. Muita calma nessa hora. O negócio é uma jornada, uma caminhada. Nos prepararmos, nos purificarmos, limpeza do coração, limpeza da mente, absorção naquilo que é real, né? Sair da identificação corpórea, e através de um sadhana, de uma disciplina, de uma orientação, você ir compreendendo ali o trilho. Como é que eu devo colocar o trem no trilho e caminhar numa jornada gradual, constante, sem parar.
para desenvolver qualidades devocionais e poder servir Krishna apropriadamente. Então, Krishna é tão bondoso que ele deixa o sadhana bhakti, que é o estágio preliminar de chegar a bhakti. Porque bhakti mesmo é raganuga bhakti. É completa absorção no serviço a Deus, sem qualquer interesse pessoal, sem qualquer contaminação de interesse pessoal. Servir a Deus para servir Deus, porque Deus é aquele que deve ser servido, entendeu? E que vai, consequentemente, reciprocar com a gente, né? Não é que, então, caramba, eu vou ficar servindo essa pessoa e qual é o benefício que eu tenho? O benefício é de você estar inserido dentro da proposta de Deus. E, obviamente, se você está inserido dentro da proposta de Deus, Deus te acolhe, Deus te abraça, Deus te protege, Deus te nutre. Ele te dá o prazer, entendeu? E o prazer que não é derivado da fricção dos sentidos com os objetos dos sentidos, entendeu? Não é o prazer sensorial. É outro tipo de prazer, atmarama, o prazer que já está dentro de nós. Que falta só a gente remover as contaminações para começar a colher, né? Para começar a sentir a bem-aventurança interna. Esse é o verdadeiro prazer, né? Eterno, prazer da alma. Aí a analogia que Prabhupada usa é aquele de uma árvorezinha que não adianta a gente querer satisfazer uma árvore molhando seus ramos, folhas, flores, frutos, o tronco. Não, joga água na raiz. Jogou água na raiz, toda a árvore se beneficia naturalmente, se nutre. E no caso, jogar água da raiz, nessa analogia, é você servir a Deus, é o jogar água na raiz. Automaticamente, quem age em serviço devocional está promovendo o melhor bem que se pode promover à sociedade, o melhor bem para si mesmo e, consequentemente, também para tudo que existe, entendeu? A gente vai desenvolver compreensão da irmandade que existe entre nós e todos os seres, não somente os seres humanos, mas também os demais seres viventes, que também têm o direito à vida nesse planeta. A gente vai desenvolver compreensão ecológica, como tudo é parte de Deus, a proteção que a gente deve dar ao meio ambiente. Tudo se desenvolve a partir daí. O serviço devocional Bhakti é um conhecimento que vai promover todo tipo de benefício, entendeu? A gente não vai compactuar com matança de animais. Mas eu não mato animal nenhum. Mas se você come a carne que é vendida no mercado e é produto do abate dos animais, que também são alminhas, que estão vivendo em corpos inferiores ao humano e que precisam de proteção e direito à vida. Está entendendo o mecanismo das coisas, né? Bhakti é o que vai revelar realmente, de uma forma absolutamente lúcida, o princípio do amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso é Bhakti, entendeu? Primeiramente, eu me preparar, eu saber me amar e promover para mim mesmo o que há de melhor. Uma vez que eu sei me amar apropriadamente, eu vou saber amar ao próximo. E se eu consigo amar ao próximo, Krishna fica muito feliz. E eu vou poder, então, também me aproximar cada vez mais do amor a Deus. Né? Essa equação, ela não é o amar a Deus sobre todas as coisas. Eu tenho que primeiro amar a Deus. Não, para amar a Deus, eu tenho que saber primeiro me amar. É como, por exemplo, num relacionamento, né? As pessoas, às vezes, em razão da dependência emocional de uma outra pessoa, elas querem amar a outra pessoa e aí se entregam ali para outra pessoa. Não sabem estabelecer os limites necessários de um relacionamento amoroso, que começa com, primeiramente, antes de tudo, respeito. Respeito às individualidades, inclusive. Um relacionamento amoroso, ele tem que estar pautado no primeiro princípio, que é o respeito. A partir daí, então, quer dizer, as pessoas que são dependentes emocionais de outras, elas muitas vezes elas negligenciam, né, ali as suas questões. Então, a gente tem que primeiramente saber se amar.
E para saber se amar, a gente tem que saber quem nós somos verdadeiramente. E o conhecimento aqui que a gente está debatendo, ele vai revelar exatamente a nossa identidade como alma espiritual, que não morre, que é eterna, mas que está perdida no ciclo de nascimentos e mortes. O samsara, nascendo e morrendo nos planos de existência material e cultivando o tempo todo, por isso está preso ao ciclo de nascimentos e mortes, porque está enganada sobre si mesma. Está vivendo dentro do conceito corpóreo, vivendo para dar prazer aos sentidos, quando nós devemos buscar dar prazer a Deus, né? Então, isso tudo que eu falei foi o verso que Prabhupada citou, né? Man mana bhava mad bhakto mat yajimam namaskuru man evaishasi yuktaivam atmanan mat parayanaha. Tradução: ocupa tua mente em pensar sempre em mim. Torna-te meu devoto. Oferece-me reverências e me adora. Estando absorto por completo em mim, com certeza virás a mim. Então esse é o conhecimento mais confidencial, né? O capítulo 9 da Bhagavad Gita, verso 34. E tem vários versos que sinalizam sobre isso, né? Janmakara machame divyan evanjoveti tatataha. Teaktuadeham punar janma naiti mamiti sorjuna. Esse verso fala que aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e desaparecimento de Krishna, né? Aparecimento e desaparecimento de Krishna, não volta a nascer nesse mundo, senão que alcance a minha morada eterna. Esse é capítulo 4. Capítulo... Peraí. Bhagavad Gita também, tá, gente? Capítulo 4, verso 9, exatamente, né? Aquele que conhece a natureza transcendental do meu aparecimento e atividades, ao deixar o corpo, não volta a nascer nesse mundo, senão que alcança a minha morada eterna, ó Arjuna. Tem também aquele Joginana pi sarveshan magatenantaratmana shrada vam bhajate joman sameyukta tamo mataha. Esse vai estar no... De todos os yogis, capítulo 6, verso 47. Aquele que tem muita fé e sempre se refugia em mim, pensa em mim dentro de si mesmo, me presta transcendental serviço amoroso, é o mais intimamente unido a mim em yoga e é o mais elevado de todos. Esta é a minha opinião. Olha só o que Krishna está falando sobre o serviço devocional. Por quê? Porque, o que eu falei, gente, é a alma agindo para a alma de Deus, de alma para alma, relacionamento amoroso entre almas. Por que eu estou falando isso? Porque a verdade absoluta, ela se manifesta em 3 aspectos também, né? Que é o aspecto Brahman. Deus é tudo. Tudo é energia de Deus. Ok, é uma compreensão preliminar acerca da verdade absoluta, mas não compreendemos a totalidade da verdade absoluta, compreendendo meramente esse aspecto da totalidade da energia de Deus, que na verdade essa energia, ela emana da fonte de geração de toda energia, que é a pessoa de Deus, né? Então, compreendendo o Brahman impessoal, que é o brilho corpóreo de Deus, a gente ainda não compreende a verdade absoluta na sua plenitude. Aí a gente vai ter um segundo aspecto chamado Paramatma, que é o aspecto do Espírito Santo, né? Dentro da linguagem cristã, e que é Parama Atma. Atma, alma, Parama, suprema, que é Deus presente em cada átomo da matéria. Ele está presente em tudo. Ele não só é tudo, como ele está presente em tudo. Através da sua presença, ele está ali tomando conhecimento de tudo.
Isso permite a ele o aspecto onisciente de Deus. Ele está vendo tudo o tempo todo. E finalmente existe o aspecto pessoal de Deus, que é o terceiro aspecto da verdade absoluta e é o aspecto mais íntimo. Por isso Krishna está falando que aquele que tem muita fé, se refugia nele, pensa dentro de si mesmo nele, presta transcendental serviço, é o mais intimamente unido a mim em yoga. Porque esse está agindo, ele, uma alma individual, agindo perante Deus pessoa, dentro da compreensão de Deus pessoa, que é a fonte que gera todos os demais aspectos da verdade absoluta. Entende? Então, por isso que Krishna está falando isso. Né? E, finalmente, capítulo 18, verso 66. Bhaktyamana bijanati yavanchachasmin tatataha. Tato man tatato gyatva vishatetadarantaram. Se você quiser realmente me conhecer, isso Krishna falando, então preste-me serviço amoroso. Deixa eu pegar aqui o verso, a tradução mais literal, para eu não fugir do... Aliás, é o 55. Não é o 66, não. É o 18:55. É unicamente através do serviço devocional que alguém pode compreender-me como sou, como a suprema personalidade de Deus. E quando, mediante essa devoção, ele se absorve em plena consciência de mim, ele pode entrar no reino de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Krishna está dando a dica aí. Unicamente através do serviço devocional, para conhecer o quê? O aspecto de Deus pessoa. Realmente desvendar esse aspecto de Deus. Porque o yogi meditativo, ele está meditando no Brahman, entendeu? O Gyani está meditando lá no aspecto de Deus no coração. Através da especulação filosófica, né? O Gyani Yogi, ele especula, ele quer entender Deus por si mesmo. É difícil entender Deus por nós mesmos. Não dá. A gente não tem essa capacidade. A gente precisa de uma orientação. Né? Ah, mas eu medito em Deus aqui no aspecto impessoal. Tá, meditando tá bom, no tudo e no nada, digamos assim. Né? Não está conhecendo Deus. Existe Deus pessoa e eu sou uma pessoa. A entidade viva, ela naturalmente, ela tem como prerrogativa, como o seu dharma, prestar serviço. Faz parte da natureza humana. Aquele que, como é que é? Quem não vive para servir, não serve para viver. A gente precisa, faz parte, é uma necessidade do ser humano servir. Entendeu? E quando a gente canaliza esse serviço para Deus, aí você está se encaixando na perfeição da servidão amorosa para Deus. E você vai tendo a revelação de Deus, pessoa. Krishna está falando aqui, capítulo 18, verso 55. É unicamente através do serviço devocional amoroso que alguém vai me compreender como eu sou. E outra coisa que eu acho que vale a pena dizer também, aqui para fechar minha fala de hoje, é que a gente observa coisa interessante. Muitas pessoas têm assim uma certa rejeição à questão de você adorar, né? Adorar, que adorar Deus, que é isso? Que adoração a Deus. As pessoas têm uma certa, hoje em dia sobretudo, né? As religiões estão sendo muito atacadas pelo sistema, não é verdade? Assim, um materialismo ferrenho, tentando demover as pessoas, ridicularizando a fé. Claro, a fé que eu me refiro, aquela fé cega não tem nada a ver. Temos que ter uma fé baseada em conhecimento, em realizações, tá? Claro. Né? Mas esses atentados contra a religiosidade, a espiritualidade, a transcendência, isso é muito desafortunado, entendeu? Mas o que eu estou querendo dizer é que é natural da entidade viva ela adorar alguém, alguma coisa, buscar, é uma potencialidade da alma, essa tendência de adorar. A gente vê esses menininhos, crianças, com a camisinha do time de futebol,
atrás assim com o nome do jogador tal, que é o jogador famoso. Aí o menino usa a camisa do Neymar, sei lá. Antes era do Pelé, né? O Pelé já partiu desse mundo, mas Pelé é o mais famoso, né? Mas os meninos têm essa tendência, né? Aqui a Sundarang está pedindo aqui para eu falar um pouquinho sobre o dia de hoje, que é o Balarama Purnima. Sim, vamos falar sim, com certeza. É o dia do... É o princípio do Guru, né? Para Balarama, ele assim, cristaliza o princípio do mestre espiritual, né? Vou falar assim, tá, Sundarang? Obrigado aí por essa sua observação. Mas enfim, então, essa questão de adorar, faz parte. E quando a gente não adora a Deus, que é a tendência natural da entidade viva, conectar essa potencialidade da adoração, essa tendência da adoração para a pessoa suprema, ela vai estar adorando aí seres mundanos, né? Tem que adore até... Bom, enfim, deixa pra lá, né? Pessoas mundanas estão sendo adoradas porque é uma tendência da alma adorar, né? Então vamos canalizar essa propensão da adoração para o objeto supremo, Deus, né? Pegando ali o gancho, né? Porque a gente também não pode achar que a gente vai poder se conectar com Deus. Vou fazer agora o gancho, tá, Sundarang? Com Balarama. A gente não pode pensar que a gente pode adorar a Deus diretamente. A gente precisa do auxílio do mestre espiritual, né? O princípio de Bhakti é o princípio dasa no dasa. Krishna fala no Bhagavad Gita, né? Aquele que diz que é meu devoto, esse não é o meu devoto. Mas aquele que diz que é o devoto do meu devoto, esse sim é meu devoto. Por quê? Porque a gente não tem condições de querer se conectar com Deus ali com base nas nossas capacidades ali pessoais. A gente precisa de receber esse conhecimento de alguém, de um Tattva Darshinaha, de alguém que já viu a verdade. Tattva, verdade, Darshinaha, que já desvendou, que já teve a visão, o Darshana da verdade. Entendeu? Então o princípio do mestre espiritual é um princípio basilar. Por isso, Krishna sempre envia seus associados para que venham a esse mundo para agirem de forma missionária, propagando o conhecimento acerca de si. Né? Jesus Cristo, Prabhupada, grandes almas, né, vieram a esse mundo já para promoverem o nome de Deus, conhecimento acerca de Deus, para promoverem os princípios da religião, né? E aí, conectando com isso, o Sr. Balarama é o Guru original, é o mestre espiritual original. O Sr. Balarama é a primeira expansão de Krishna, é aquele primeiro ser que é uma expansão de Krishna, que é e não é Krishna, né? Ele é Krishna também, porque é a primeira expansão de Krishna, mas é Balarama. Krishna dá essa prerrogativa da identidade, né? Não, você é Balarama. Só que Balarama está completamente dentro da vontade de Krishna, né? Tudo que ele faz é em auxílio a Krishna, né? Um servo de Krishna também, é o próprio Krishna também. E a primeira expansão de Krishna aqui representa exatamente o princípio do Guru Tattva, que é o princípio do Guru, da verdade do mestre espiritual, né? E hoje se comemora o aparecimento do Sr. Balarama. Exatamente porque ele esteve nesse mundo, tá? E nós temos lá no templo a deidade do Sr. Baladeva, que é o Sr. Balarama, e que é o irmão do Sr. Jagannatha e de Subhadra de Maharani. As deidades que nós temos, quem já foi ao templo, já viu imagens do templo, aquelas imagens que ficam na plataforma superior do altar, com são deidades assim muito inusitadas, né?
belíssimas, mas que causam assim uma certa perplexidade. Interessante que um membro do programa que eu faço aqui na minha casa, o Prabhupada Roots, o Marinho, ele uma vez esteve no templo e ele foi lá porque a esposa dele faz reiki e tal, então ele estava procurando um espaço para que ela pudesse ministrar, né, estabelecer um local para fazer o reiki, essas terapias assim alternativas, né? E aí eu comentei com ele dele conversar lá com Gaura Krishna e Krishna Maya. Ele esteve lá no templo com essa finalidade e acabou que foi lá na sala do templo e se defrontou com o nosso altar, né? E ele revelou aqui na última reunião, né, que ele chegou lá no templo e ficou assim olhando as deidades, né? Porque eu falei um pouco sobre o princípio da deidade nesse último encontro que eu fiz, segunda-feira passada. E ele até pediu, fala um pouquinho sobre as deidades e tal, e aí fui discorrer um pouco sobre isso. E ele falou que, sabe, aí ele relatou, né, que teve no templo, nessa situação, em que ele entrou no altar, e que ele olhou assim, mas que ele ficou absolutamente atraído pelas formas de Jagannatha, Baladeva e Subhadra, entendeu? Sem entender nada, mas ficou olhando, assim, muito atraído por elas. Interessante isso, né? Como que Krishna é misericordioso. Mas enfim, então essas deidades que estão nessa plataforma superior têm um aspecto muito inusitado, que representam, na verdade, o êxtase amoroso de Deus. Tá? É uma das explicações, né, daquelas formas tão diferenciadas. Tem uns passatempos que explicam isso, né? E dentre essas três formas, aquela branquinha, o senhor Baladeva, que é o Balarama, e que é a primeira expansão de Krishna, e que nas lilas, nos passatempos de Krishna, quando vem a esse mundo material, ele vem também com Krishna, né? E hoje é o grande dia de Balarama Purnima, Shri Balarama Ki Jai. Teremos uma festa no templo às 6 horas da tarde, não é isso? E amanhã lá em Vrajabhumi, tá? Porque lá em Vrajabhumi temos também as deidades de Krishna e Balarama. E, portanto, são lindas as deidades de Vrajabhumi. Vamos ter um grande festival acontecendo lá. Eu estou até na expectativa de ir. Devo ir sim. E vamos lá agora ver o que vocês comentaram aqui, tá? Stephanie já tinha falado com ela. Aqui o Rei Bianchi, né, que é o Suado Produções, ele mandou aqui, Jai Shri Shri Krishna, Deus, Allah, Tupã, Jai Shri Krishna. Aí ele falou aqui também, faço analogia daquele álbum do Pink Floyd, do Prisma com arco-íris. O mesmo Deus, diferentes formas. O que ou quem são os semideuses? Semideuses são seres que dão assistência a Deus, né, na administração do cosmo, do multiverso material. Tá? Tem o Deus controlador das chuvas, o controlador, tudo está sob um controle. Em última análise, Deus, através dos seus agentes, esses agentes são semideuses que cooperam na administração do multiverso material. Obrigado aí, Suado Produções. Márcio dos Santos, obrigado por sua participação. Ele manda aqui saudações aos devotos. Srimad Bhagavatam Ki Jai, Srila Prabhupada Ki Jai. Também temos aqui o Mauro Pianta, saudações, devotos da Suprema Personalidade de Deus. Falou aqui o Márcio dos Santos, caboclo. E a Demas fala, Jesus lava os pés dos devotos na última ceia. Olha que interessante, porque para Deus o seu devoto é tudo, tá? Essa reciprocação amorosa. Aí o Sodo fala, às vezes me frustro por não estar vivendo a consciência diariamente. Cante Hare Krishna todo dia que você vai pegar vai entrar nisso todo dia, você não vai parar, entendeu? Vai incrementar sua vida espiritual. É muito importante isso, esse caminho, entendeu? Não perder tempo, irmão, porque senão o tempo passa e quando a gente já estiver ali numa condição próxima de ter que partir desse mundo, você vai olhar para trás e vai falar, o que eu fiz? Aonde eu amei a mim mesmo? Porque Bhakti
é amor a si mesmo, você aprender a se amar, se dar o direito do amor próprio, mas não amor próprio no sentido egoísmo e de autoglorificação, no sentido real, de você se colocar na sua verdadeira posição, de muita humildade, de pedir a Krishna proteção, entendeu? De querer servir Krishna, pedir a Krishna que te dê permissão de servi-lo amorosamente. Aí você vai estar se amando e você vai passar a vida, e quando você estiver naquele momento derradeiro, você está com as lacunas do coração preenchidas e você está na conexão com Deus, entendeu? Você não perdeu o seu tempo. Muito importante essa sua observação, tá, ô Rei Bianchi? Perde tempo não, irmão. Vamos lá. É possível, ajuste. A gente consegue viver essa vida desse mundo, cumprir as obrigações, cumprir o dharma do mundo material e fazer simultaneamente o nosso progresso espiritual. Existe o sadhana para isso. Não é nada que afete o nosso tempo, entendeu? Sim, é um caminho, mas a gente tem que dar os passos, tá? Ele mencionou aqui, né? Mas é o que você está dizendo, é um caminho gradual. Sim, sim, se conecta. A leitura, ele fala aqui, acho que me falta a instrução de um mestre. O mestre está aí, Prabhupada é o mestre. Leia os livros regularmente de Prabhupada, conecte-se através dessas lives que acontecem diariamente nos canais da ISKCON, né? Olha que coisa interessante, olha a sua reflexão nesse momento. Você percebendo que de repente você pode dar um pouquinho mais para si mesmo em última análise, dando para Deus, na verdade, né? Você vai estar dando sua energia, seu empreendimento para Deus e você está se nutrindo, né? Cara, essa coisa, o lance da carne, você coloca aqui, né, mais complicado, e o café, isso é bobagem, tudo é gradual, não se afete com isso. Isso não é uma obrigação. Suave no caminho. Vai aos poucos, que tudo vai se revelando. E tudo se ajusta no momento certo. Mas a gente tem que dar os passos. É o passo do elefante, né? O elefante é grandão, né? E você olhando o elefante andando, ele dá aquele passinho curto, né? Mas imagine, né, a estrutura de um elefante. Cada passo que ele dá é um passo firme, sólido. Então, vá fazendo suas conquistas aos poucos. Mas não tem como fazer conquistas se você não se dedica ao processo. É necessário se dedicar ao processo. Primeira coisa, se dê tempo de cantar regularmente Mahamantra Hare Krishna diariamente. Se dê tempo de ouvir essa filosofia maravilhosa que a gente está debatendo aqui, que Prabhupada nos legou, entendeu? Se permita, se ame, entendeu? E tudo vai ser gradual, não é nada abrupto. Você não precisa agora ser uma pessoa que já está ali estabelecida nos princípios regulativos da vida espiritual. Não, gradual, mas tem que ter um começo. Chay, muito obrigado por sua participação, por essa sua sinceridade, muito legal. Um dos valores mais importantes que Krishna preza para um devoto é a sua sinceridade, tá? E sim, o Rei Bianchi, o mestre espiritual, Prabhupada é o mestre espiritual ali que é o Jagadguru. Existem outros que você pode se conectar através de uma iniciação espiritual, na qual você está se linkando com Prabhupada. Ele vai ser o Diksha Guru, aquele que te dá a iniciação, entendeu? E tem várias pessoas qualificadas para isso. Mesmo aqui nós temos Purushatraya Swami, nós temos Chandramukha Swami, temos Dhanvantari Swami, Yamunacharya Goswami. Entende? É isso. Jai, obrigado por sua participação, parabéns por sua sinceridade. Vai com tudo, irmão. E aqui, no nosso Facebook, eu acho que Jai Shila Prabhupada, eu que agradeço você participando aqui com a gente, rapaz. Valeu mesmo, tá? Conecte sempre, todo dia tem uma live. Isso nutre a gente, faz a gente ter essas reflexões que você teve. A gente começar a se indagar e falar, poxa, eu posso dar um pouco mais, entendeu? É gradual, não tem negócio de abruptamente você querer já se situar. Não, é passo a passo, gradual. Vamos lá.
Aqui a Alice Ilan, que foi iniciada, que tem o nome de Adlila Devidassi, não é isso? Ela manda bom dia a todo mundo. A Anabela também mandou um Hare Krishna. A Isvari, que eu já mencionei, o Fernando Araújo também. Sérgio Azevedo. E não tem comentário, não tem pergunta, então eu vou me encerrando por aqui, nesse dia de hoje. Muito agradecido pela presença de vocês. Deixa eu ver aqui que o cursor não está correndo, só para eu não falhar em, de repente, me abster de comentar algum comentário de alguém. Mas parece que realmente não tem mais nada, não. Ok, Srila Prabhupada Ki Jai, Shri Balarama Purnima Ki Jai. Márcia Albert, aqui, eu que agradeço a sua presença. E quem está no Rio de Janeiro e puder, hoje às 6 da tarde, vai lá para o Templo Hare Krishna, que nos veremos na Expo Zen, com certeza. Eu estarei lá também. Hare Krishna, obrigado a todos vocês pela participação. Srila Prabhupada Ki Jai, Shri Balarama Purnima Ki Jai.